Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamo Neves. Seu programa aqui, um especial, programa de Natal, né? Programa de Natal. É, é algo que a Neves preparou para vocês. E também temos também um programa especial também para o Ano Novo, né? Esse programa aqui é patrocinado pela Pontual Digital. E ali na Pontual Digital, aqui está o contato. Você pode gravar o seu conteúdo, você pode prensar o seu CD, seu DVD. E tem outros tipos de serviços também que eles fazem aqui, que só eles fazem com expertise e com excelência, ok? Também não posso esquecer do J Chave Representações com ABCEL. Plano familiar 99,90 com 10 pessoas da sua família. Quando morre alguém da sua família, aí você sente como é difícil. Então entre em contato com J Chave Representações e vai lá e compre o seu plano, adquire o seu plano, né, com o J Chave Representações. E também é patrocinado pela Bilheteria Express, a melhor bilheteria do país, ou do Brasil, que agora chegou até Portugal. Você quer ir para os seus eventos agora? Você pode comprar pelo WhatsApp, agora você pode comprar os seus ingressos. Você quer ir num show musical, num stand-up, o que você quiser, show infantil, você consegue os seus ingressos pela Bilheteria Express. E eu também não posso deixar de falar do patrocinador principal, que é Neves Serviço com Excelência. Neves Serviço com Excelência, que tem tudo para a sua empresa, para o seu condomínio e para o seu evento. Quando eu falo tudo, é porque é tudo. Eu falo de porteiro, falo de segurança, falo de bombeiro, falo de tudo que você precisar, de recepcionista, de CFTV, pessoa para tomar conta do seu CFTV, monitoramento e também consultoria de segurança, ok? Isso é a Neves. Boa noite, Sombra. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bem, Sombra? Tudo bem, como diz aquele velho ditado, o trabalho enobrece as pessoas. Não é não? Opa, como é bom trabalhar, né, Sombra? A gente fica com a cara mais bonita, assim, meio cansada, né? Mas estamos aí no ar aí, Sombra. Então acho que eu tô trabalhando pouco, minha cara não anda muito bonita não. Não, Acho você que eu não, não, Sombra, você trabalha menos, né? Eu trabalho Deus um pouco tá mais. vendo, olha aí. Tem Mas- nem vergonha na cara. Não, nós trabalhamos. E hoje, Sombra, hoje o programa é especial de Natal, nós vamos falar da Dona Maria. Hoje o programa eu quero ver se rolar uma lágrima hoje, hein? Será que esse velho vai não, conter? não, o velho consegue se segurar, pô. Ia sei não, hein? O velho consegue se Já segurar. vi rolar umas lagriminhas aí desse velho. Não, a gente Não vai- mente pra nós não. A gente, na frente dos outros, eu não choro, só choro escondido. Mas a gente chora. A gente chora, né, Sombra? Essa O homem história de que chora. homem não chora é mentira, É não? mentira, é mentira, é mentira. Todo homem chora. É verdade que muitas das vezes tem aqueles que procuram chorar escondido, né, Sombra? Não é não? A Nós- gente tenta disfarçar, mas Exatamente. quem nunca chorou escondido é que não tem coração. Sombra, é verdade, meu. Mas conta aí, velho. Conta um pouquinho aí. Hoje a gente vai falar da Dona Maria. Quem foi Dona Maria? Conta um pouquinho pra nós. A Dona Maria, a minha mamãe, a Dona Maria, eu estava vendo, né? Esse 2025 nós aproveitamos uma boa parte com ela, né? Nós aproveitamos uma boa parte, mas infelizmente ela descansou, mas ela deixou legado. A Dona Maria, quem era a Dona Maria? A Dona Maria era mãe de 9 filhos, né? 9 filhos. Você tem 8 irmãos? Na verdade, alguns já descansaram, né? Ah, tá. Tem o Dimas, que eu não conheci, né? E esse ano também nós perdemos o Eli, né? Perdemos o Eli e há 2 anos atrás nós perdemos o Davi, né? Tanto o Davi também trabalhou comigo na Neves, era coordenador. O Eli era Dagão da Independência, a guarda presidencial, mas também trabalhou na Neves também, comigo também, e descansou. Então, se a gente for contar entre aqueles que se faz presente e aqueles que já descansaram, a gente fala em 9, né? Família grande, hein, Neves? Que legal. Família grande. Então hoje De vez em quando reunia todo mundo, dava pra juntar todo mundo ou é muita gente? dava, assim, porque as datas mais específicas que a gente costumava usar era aniversário da Dona Maria. Inclusive esse ano, de 2025, eu tive um problema particular, só foi eu que não participei do aniversário da Dona Maria. Só foi eu.
mas todos participaram, todos Que legal. participaram. É que não deu para me trazer fotos, né? A correria é grande, mas tiraram foto com todos os filhos, neto, bisneto, né? Se não Eu me tô vendo passar umas fotos aí no fundo, vai aparecer o Neto, o Neves criancinha ainda ou não tinha câmera naquela época? eu tenho foto com ela, eu preferi não colocar, meu. Oi, como Eu assim? preferi não colocar. Não, manda aí só, que a gente coloca na edição não, então. não, aí sim, aí pode ser. Boa, manda aí então, manda aí que a depois gente eu vai te colocar mando, pra galera ver. Quero só entendeu? ver. Mas na verdade, eu sei, eu acho que bisneto é 22. Tem 22 bisnetos. Então 20. você já é tio-avô de quase 22. É, de 22, velho. É, Seus filhos não é. têm filho ainda, tem? Não, não, não. É, então você é tio-avô de 22. Eu tenho, se nós for falar aí, as quantidades de filhos de cada irmão meu, a gente vai ganhar da torcida do Corinthians, entendeu? Então é melhor nem comentar. Mas falando da Dona Maria é uma pessoa muito especial, sabe, Sombra? Acho que a gente fala assim, eu não posso falar que a Dona Maria é a melhor mãe do mundo, mas ela foi uma boa mãe para mim, para os meus irmãos e para os meus sobrinhos, né? Como a sua mãe também é uma boa mãe, Excelente. né? Então, mas ela nos deu boas educação, boas orientação. O diferencial que eu vejo na Dona Maria assim, Da onde ela era? Aqui de São Paulo mesmo? a Dona Maria, ela foi criada aqui na cidade de São Paulo, né? Mas ela nasceu na cidade de Marília. Ah, é de Marília? Meus parentes são de lá. Ixi, é? Maria, só falta a gente ser parente, aí lascou. Não, aí não é para. possível. Na verdade, a minha avó agora, minha avó tá velhinha, tá na 95 anos, tá em Marília. Mas eles são, na verdade, de Quintana, que é uma cidade um pouco depois de Marília, dá 1h30 mais ou menos de lá de Marília. É porque Marília já é longe, né, Sombra? Nossa senhora, Marília dá o quê? Umas 5 horas daqui? É, mais ou menos isso. Eu acho que o meu primo Valdeci morou muitos anos aqui em São Paulo, tá morando lá, entendeu? Mas a maioria do pessoal, tudo agora... Porque, na verdade, a minha mãe, quando ela casou, né? Ela casou com 18 anos, então minha mãe já estava em São Paulo. Ouvindo a história, há muitos anos atrás, ela falando, Brasília ainda não era... Estava inaugurando Brasília, entendeu? Estava inaugurando Brasília. Acho que a capital do país parece que era o Rio de Janeiro, se não me falha a memória, né? Acho que é isso aí. Se eu não tenho certeza. Eu estou falando uma coisa que eu não tenho nada escrito aqui, Sombra. Estou ouvindo algumas coisas na memória, entendeu? Então minha mãe foi aquela mulher que ela trabalhava, hoje tem técnica de enfermagem, né? Eu vi aqui no Google, Brasília virou capital do Brasil em 1960. Então, foi quando minha mãe casou, foi por aí que minha mãe casou. Ela tinha 18 anos. E aí é o seguinte, a minha mãe sempre foi aquela mulher de educar os seus filhos corretamente, de colocar as regras, normas e colocar parapeito. O que eu falo parapeito? Eu falo limite, né? Então minha mãe sempre nos orientava da forma correta. Mas era uma venha brava ou ela só era colocar só de olhar já, tipo, você já sabia que tinha que parar? Só de olhar. Ah, é? Nunca tomou uma peia, não? Já, opa. Pô, ia falar, pô, não, Pô, aí tá explicado porque era mimado. Não, e gozado que a gente apanhava assim. Não apanhava hoje, apanha um, amanhã apanha outro. Eu me recordo que minha mãe, ela guardava, anotava. Depois ela chamava todos os filhos, né? Nós sentávamos no sofá da sala, fala, hoje você vai apanhar por causa disso, 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 disso. E eu não me arrependo das surras que eu tomei, não. Nem eu, nem meus irmãos. Porque hoje você não pode falar um pouquinho duro com seus filhos, que se o filho for mal educado, falar, eu vou chamar a polícia. Ou senão alguém fala, tá espancando a criança. Por isso que o mundo tá do jeito que tá aí. Entendeu? Então ela sempre nos criou bem, nos educou bem, nos orientou bem. Foi parceira, tá? Todas as noras, netos... sempre pediu conselhos para ela, entendeu? Eu me recordo, eu tenho um sobrinho que precisava comprar algo, toda vez que ele ia comprar algo, ele pedia orientação para minha mãe. Legal. Entendeu? Ele conversava com a mãe dele, mas ele pedia orientação para minha mãe. Porque a gente sempre tive um grande respeito pela minha mãe, e não é só minha mãe não, né? Não é só minha mãe. Tinha muitas pessoas dos Estados Unidos, eu já atendia a ligação, eu queria falar com a Dona Maria, entendeu? Porque ela tinha um grande respeito, as pessoas pediam conselho para ela e respeitavam, ela era muito estimada.
Que legal, né? E como que foi? Ela foi dona de casa a vida toda? Ela trabalhava fora? Ela começou a trabalhar como... Ela era técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, porque técnica de enfermagem começou de uns tempos para cá. Ela era auxiliar de enfermagem. Ela trabalhou no Hospital Amico, ela trabalhou... Estou tentando lembrar alguns hospitais, tá? Ela trabalhou no Hospital Clínico Infantil de Piranga, que hoje é conhecido como Hospital Alvarenga, fica na Nazaré. Ela trabalhou no hospital onde nasceu uma irmã minha, que é lá em São Bernardo do Campo, que agora não lembro o nome. É o que eu lembro agora, assim, mais Legal, ou menos. mas trabalhou então a vida toda. Não foi a vida toda, porque eu me recordo que em 92, infelizmente, o meu pai, com 49 anos naquela época, meu pai pegou um tumor no pulmão. E aí, com 49 anos, meu pai foi embora e naquela época, já logo quando meu pai faleceu, meu pai já tinha dado a entrada na aposentadoria. Então logo 3 meses depois saiu, 3, 4 meses saiu a aposentadoria. Então aí ela parou e aí ela já tinha, meu pai já tinha comprado o terreno que hoje é a chácara lá em Piracicaba. Então aí, e ela também já morava lá, então ela começou... Porque assim, as pessoas quando ficam viúvas fazem escolha, né? A escolha da minha mãe não foi querer casar de novo. A escolha da minha mãe foi cuidar dos netos, né? Então os netos saíam daqui de São Paulo e ficavam lá com a minha mãe. E aí foi passando. Então ela ficou com a aposentadoria do meu pai. Depois, com o tempo, ela conseguiu também a aposentadoria dela, porque ela trabalhou, né? Uhum. Então ela completou a idade e ela conseguiu. Então, até os 49 anos, a minha mãe trabalhava. Dos 49 anos ela parou. Nossa, e seu pai foi cedo. Ela nunca mais arrumou um namorado? Tá sozinha? Não. Ela nunca se preocupou. Eu acabei de falar, ela se preocupou com os netos. E os netos adoravam, ficava lá em Piracicaba, adorava ficar com ela. Que legal. Né? Então a Dona Maria era gente boa, conselheira, amiga. Então você cresceu em São Paulo também, né, Luiz? Oi? Você cresceu em São Paulo também? Não, eu nasci em São Paulo. Eu nasci aqui no Jardim Maristela, né? Então, depois eu fui para uma outra região, mas eu nasci no Jardim Maristela. E hoje eu moro do lado onde eu nasci, né? E tô lá todo o tempo lá. E como que foi, né? Do que ela faleceu? O que aconteceu? É que a idade chega para todo mundo. Minha mãe tinha 81 anos, né? Ela tinha problema de diabetes, né? Problema de pressão. Problema de pressão ela sempre teve. Depois, com o tempo, veio diabetes. Mas, na verdade, a minha mãe, eu conversei com ela no domingo, bati um papo de 1 hora com ela pelo celular. E na quarta-feira ela não estava passando bem, né? Como qualquer pessoa que tem idade. E aí eu me lembro que alguém me ligou, era por volta de 11 horas, falou, a avó não está passando bem, amanhã a gente vai levar ela para o hospital. Tá bom, passou meia hora depois, aí me liga, o senhor está dirigindo? Eu falei, não. A avó acabou de falecer, acabou de infartar. Foi assim de surpresa, não foi uma coisa... outro dia eu vi, eu não fico... Quem cuida da rede social da Neves é o pessoal que trabalha para mim, né? Aí outro dia eu estava fuçando, tinha uma mensagem de um amigo meu perguntando, ela faleceu do quê? Entendeu? Aí eu falei, não, ela infartou. Como também tem jovens aí que infartam, né? Mas acho que nunca existe uma morte boa, mas a gente sempre torce para ser assim, né? Uma coisa rápida, porque sim. As pessoas não sofrem, né? Parece que é mais fácil de a gente, quem fica, se conformar. É estranho isso, mas acho que é pelo menos na minha cabeça isso. Então, porque assim, a minha mãe, ela sempre foi guerreira, né? Com 81 anos ela sempre foi guerreira, lutadora, era religiosa, né? E através disso também adquiriu muito respeito, amizade. Ela frequentava que igreja? A igreja, católica, evangélica? Ela era evangélica, né? Minha mãe era evangélica, pastora de uma igreja. Ela era pastora? Minha mãe era. Ai, minha mãe era pastora de uma igreja lá em Piracicaba. E então todo mundo, é que a Piracicaba cresceu, mas o pessoal da cidade lá conhecia ela, né? Então ela fazia também É a pastora Neves? Não, pastora Maria. Tá. E aí ela fazia uns trabalhos sociais interessantes, que os mercados de lá fazia ação, como que é eles? Fazia ações, mandar mantimentos lá para ela distribuir para o pessoal que ela fazia o trabalho dela lá, entendeu? Por isso que eu falo que aí tinha muita gente lá
dos Estados Unidos, de outros países, de Portugal, que às vezes conheceu ela aqui no Brasil, né, como ela era da igreja, o pessoal ela pedia oração e tal, ela orava e tal, e aí ela começou a fazer amizade. Aí o pessoal, naqueles momentos difíceis, ligava para ela, pedia um conselho, ou ligava para mandar um abraço, ou mandava uma lembrancinha. Eu lembro da Silvia. A Silvia, como ninguém conhece, também não vou falar a empresa dela, a Silvia é uma grande empresária, né? Uma grande empresária, e ela sempre levava lá para Dona Maria uma caixa de frutas, uma caixa com vários tipos de frutas, né? Então, assim, e tem outras pessoas, né, aqui de São Paulo, que ia para Piracicaba ver a Dona Maria, né? Então, era tranquilo, era muito bom. Que legal. E ela chegou a assistir o podcast? Sim, sim. E aí, como que era quando ela te viu a primeira vez lá na televisão? Ela falava, meu filho, ela falava, meu filho, eu assisti você, meu filho. Eu pedi aqui pro pessoal colocar aqui, eu vi. Ela falou, eu vi aqui na sala, porque lá tem aquele, eu esqueci o nome daquela pecinha que entra no YouTube. Aí ela entrava lá, ela falou, filho, eu vi os seus programas, você tá bonita, hein, filho? Ela falava. Mas tem mãe que é cega, olha aí. Minha mãe era demais. Mas ela assistiu, ela acompanhava. Que legal. Ela acompanhava. Então ela assistiu várias. E dava umas dicas assim, ela devia falar bem, né? Pastor normalmente fala bem. E ela falava, meu filho, você falou isso, não fala isso, ou fala aquilo. Até porque nós trabalhamos junto, né, ô Sombra? E você sabe que a gente toma muito cuidado naquilo que a gente fala, né? Sim. Então, assim, eu não tive essa parte. Mas que ela gostava. Entendeu? Às vezes como é interior, a gente trabalha muito, então ela fala, filho, eu matei saudade de você, eu matei saudade de você ouvindo o programa, entendeu? Então, assim, ela era muito bacana. Então, não só eu, os meus irmãos, a gente pode dizer que nós tivemos uma boa mãe, hoje ficou com os meus irmãos que partiram novo também. O Eli partiu de repente, o Davi pegou um tumor na cabeça, também foi de repente também, ninguém esperava, porque o Davi era boleiro, jogava bola, né? O Davi gostava de bola. E, então foi de repente também. Mas então hoje tem lá o Vitor, que é o Vitor, ficou a Noemi, né? O Vitor, a Noemi, o tio Creyson, a Nádia, a tia Noeli e eu, entendeu? Aí nós estamos aí, mas estamos sempre juntos. Eu costumo dizer que às vezes a gente pode ter uma linha de pensamento, alguma coisa diferente um do outro, mas mexeu com um, mexeu com todo. Mas isso não é só com os filhos. É com os netos e é com o bisneto. Ah, é? Então a família é unida. Exato. Não, assim, a gente pode ter alguns pensamentos algumas divergências de pensamento, mas deixa nós, não mexe com nenhum deles. Mas é tipo que nem a minha família é unida, mas reunida é uma bosta. Sempre sai briga, não? Não. Olha que beleza. É um tirando sarro da cara do outro. Ai, que maravilha. Ano Novo é um barato lá em Piracicaba, é um barato. Ano Novo é legal. É que, com o tempo, como que é a família? Com o tempo, os netos foi crescendo, casando, né? Então, antigamente a gente juntava todos lá, né? Aí, com o tempo, os netos vão crescendo, aí eles acabam casando, né? E aí eles acabam fazendo umas outras amizades, e aí só vai quando é festa de aniversário e tal. Mas antigamente, meu amigo, eu me recordo de um tempo bom que a gente, lá em Piracicaba, naquela época era a época da tubaína, né? Então era muito neto, né, bicho? Então nós tinha um lugar lá, distribuidora de tubaína. Nós pedíamos lá 20 caixas, 10 caixas de tubaína, vai. 10 caixas de tubaína. E as crianças tudo andando no quintal. Tomava tubaína por cima e saía por baixo, com as cuecas tudo molhadas. Era um barato. Hoje tá tudo grande os meninos, né, meu? Hoje os meninos estão tudo grande, né? E aí é fogo, né? A única coisa que eu lamento é que a família nossa é tudo corintiana, né? Ixi, opa, é tudo gente boa. Né? Só o primogênito neto, né? O Bruno, coitado, tenho dó do Bruno, né? Só o Bruno, que é o primogênito, que virou palmeirense, né? Por dica do tio Davi, né? O tio Davi que descansou. O tio Davi era gente boa, né? A gente sente muito a falta do tio Davi, mas porém, a única coisa que a gente lamenta é que o time do tio Davi nunca ganhou um mundial,
né? Nunca. E aí o Bruno sofre, porque o Bruno tá vendo o Corinthians ganhando pra cá, ganhando pra lá, aí dói. Mas eu, o Vinícius, o Guilherme, estamos na parada aí. Boa! E momento marcante da Dona Maria, você lembra alguns? Ah, meu, tem vários. Eu tenho um que é um barato, que é assim, que a Dona Maria é tipo uma pessoa que ela tinha a idade dela, mas os nossos filhos sempre respeitamos quando ela chamava-nos atenção, nos orientava e conversava. Então não pensa que a Dona Maria estava com 81 anos, que ela estava caducando, que não estava não. Ela fez 81 anos agora, teve a festa dela, tudo. Não, ela falava, ela estava lúcida. Mas eu me lembro que uma vez, nós estava todo mundo lá em Piracicaba, tava a cúpula toda, aí sim, meu, em Sombra, tava a cúpula toda. E era o jogo do Corinthians e São Paulo, né? E o Corinthians estava perdendo para o São Paulo. E aí nós estávamos tudo lá no quarto, porque o quarto da minha mãe é aqueles quartos de interior, sabe? Aqueles quartão grandão. Era muito grande o quarto. E de repente, estava lá Davi, Eli, os meus irmãos não tinham descansado ainda, Davi, Eli, estava todo mundo. E minha mãe veio um pessoalzinho da igreja da minha mãe, ou uns de outra igreja, conversar com a minha mãe, estava lá na sala. E a sala também era enorme. Só que a gente estava lá no quarto. Encostamos a porta do quarto e estamos assistindo o jogo. E o Corinthians perdendo. Já no finalzinho do jogo, o Christian foi lá e empatou o jogo. Ah, meu amigo. Quando empatou o jogo, todo mundo gritou. Ah! A Dona Maria entrou lá no quarto e disse assim: vocês estão pensando o quê? Vocês estão na minha casa, aqui eu quero que vocês respeitem. Ah, até os irmãos mais velhos, que estavam beirando quase os 60, abaixou a cabeça. Ficou todo mundo quietinho, abaixando a cabeça. Ó, Léo, fica quieto aí. O pessoal respeitava a Dona Maria, entendeu? Eu tenho umas fotos aí com ela no Rio Piracicaba, né? Rio Piracicaba, aniversário, Meu, eu tenho até várias histórias. Esses dias eu falei antes dela descansar, eu falei pra ela assim, que eu passei o ano novo com ela, né? 2024 de 25, de 24 para 25 eu passei com ela. E aí, no dia que ela, no dia primeiro ela passou mal, né? Aí isso na parte da tarde, depois do almoço, do churrasco, ela passou mal. As minhas irmãs são tudo da saúde, tal, medicado, tal, levou ela, fui levar ela lá pra cama, eu deitei com ela, eu tenho até essa foto deitado com ela. Aí beleza. Aí ficamos lá, tal, aí depois eu vim embora. Aí eu falei pra ela assim, aí depois, no meio da semana, eu liguei pra ela e falei: benção, mãe, tudo bem, mãe? E outra coisa, esse negócio, a gente era do benção, né, meu? Aí eu falei: mãe, benção, mãe, tudo bem? Ela: tudo bem, meu filho, como que você tá, meu filho? Eu falei: tô bem, mãe. Ô, mãe, eu quero falar um negócio pra senhora. Fala, meu filho, fala. Eu falei: mãe, eu não vou mais aí na casa da senhora, não. Ela: por que, meu filho? O que a sua mãe te fez? Eu falei: eu não, para me ver a senhora passando mal aí, eu não vou, não. Ela falou: meu filho, não, sua mãe tá muito bem, meu filho. Sua mãe tá muito bem. São coisas que marcam, sabe? E aí depois a gente acabou se vendo, se conversando, e eu conversava com ela, porque cada filho tem os seus particulares, né? Então eu conversava com ela quase toda semana, né? Eu ligava pro celular dela, ou ela me ligava. Eu tenho uma mensagem no meu celular que ela... Não vou colocar aqui, mas eu tenho mensagem dela conversando comigo, entendeu? Ela mandava mensagem no WhatsApp? Olha! Entendeu? Então A velhinha era moderna, então. Então ela... No começo ela tinha dificuldade, depois os bisnetos começaram a ensinar lá. A minha irmã também começou a ensinar ela, então ela sabia como usar o celular dela. Ela tinha o celular dela, entendeu? E aí, assim, minha mãe foi algo que marcou. E ela chegou a ver o Sombra alguma vez? Ela chegou a escutar o Sombra e falou assim: que esse doido que você arrumou aí pra fazer esse programa com você? Ou ela nem falava, ou ela falava: nossa, esse cara é muito gente boa, você não pode largar ele. Então, na verdade, Sombra, assim, ela assistiu os programas, né? Porque assim, eu ligava pra ela, se eu falar que eu era assim, que eu tava lá toda semana, São Paulo, Piracicaba, e a gente tem negócio, e a gente que é empreendedor e trabalha com área de segurança e eventos, nossa correria é mais final de semana, né? Então, eu tinha algumas dificuldades, assim, de eu estar lá todo mês, mas eu conversava com ela. E meus irmãos, como meus irmãos também faz isso, ou seja, tudo que minha mãe precisa, ela ligou
a gente resolve, estamos lá para ajudar, entendeu? E então assim, ela comentou do programa, né? Mas eu nunca perguntei para ela, mãe, o que a senhora acha do programa? Ela só falava assim, nossa, tá bonito, meu filho, só isso que ela, entendeu? E eu tinha até conversado com o J. Chave, que eu queria fazer um programa aqui o ano passado e não deu tempo, né? Mas eu queria fazer um programa com ela aqui, eu queria fazer com o pai do J. Chave, que descansou também, e ainda quero trazer aqui a mãe do J. Chave, entendeu? Porque são pessoas que têm história, sabe? E era muito legal, muito legal. Então, aprovou a Deus, não deu certo de eu trazer ela aqui, mas mas fica aí, entendeu? Mas que faz uma falta hoje, todos da família sentem muita falta dela, dos conselhos dela, entendeu? Dos conselhos dela. E interessante que conversando com a minha mãe, ela conhecia, ela sabe quem é ela sabe como era cada filho. Como era cada filho. Ela descreve como que é cada filho, como conversar com cada filho, como retirar alguma coisa de cada filho, e assim com os netos também. Minha mãe era muito... E uma outra coisa que me chama a atenção, que eu falo para algumas pessoas, que minha mãe, ela conversava com você, mas ela conversava com olho de segurança, sabe? Ela observava tudo. E conforme ela está conversando com você, ela chega aqui, menino, vem aqui. Ó, eu vi alguma coisa ali no portão, vê quem está lá no portão. Você chegava lá, era batata, tinha alguma coisa lá, entendeu? Minha mãe, de longe, ela percebia tudo que estava acontecendo em sua volta. Minha mãe era muito, muito ligeira. E isso eu estou falando já com idade. Às vezes você pega os meninos novos aí, tá passando um caminhão, um caminhão do lado dele, não vê. Entendeu? Então, assim, a minha mãe era... muita história. Os momentos que ela levava a gente pro Estoril, o momento que a gente ia pra praia, os banhos de cachoeira que a gente tem lá no Rio das Pedras, que agora separou, mas o Rio das Pedras lá em Piracicaba, tinha cachoeira, meu pai levava a gente de caminhão, todo mundo ia para lá de cachoeira. Naquela época não tinha tanto policiamento, então meu pai era gerente de uma empresa, pegava o caminhão e colocava a família, todo mundo em cima do caminhão. E nós ia para cachoeira, tinha uma lagoa, não é tão boa, mas chama Lago Azul, lá em Americana. Meu pai pegava a pista todinha, e nós ia em cima do caminhão. Aí nós ia lá para a lagoa lá de Americana, que é distante de Piracicaba. Não é tão distante, mas é distante. E aí a gente se divertia, era muito gostoso o final de ano. Natal e Ano Novo, tanto com meu pai e também no final que a gente tivemos mais com a minha mãe, entendeu? É de praxe. Qual que é o momento, assim, né, que mais bate, assim, aquelas saudades, aquele negócio que você fala assim, meu, putz. Sombra, é o seguinte, minha mãe era muito conselheira. E às vezes a gente temos nossos, não vou dizer conflitos, né, mas nós temos nossos problemas. E quando você precisa de um ombro amigo, você ligava para a mamãe. E é ela que nos orientava, é ela que conversava com a gente. Não só eu. Meus irmãos, os meus sobrinhos. Ligava, vó, estou passando por isso e tal. E minha mãe sempre teve uma palavra amiga, né? Teve uma palavra amiga. Então, tem coisas que minha mãe passava e tem segredos que eu falava assim, mãe, nós temos alguns segredos que a gente leva com a gente pro túmulo, né? Porque a gente tem coisas que você não... Você escuta e guarda com você. Você não precisa compartilhar com as outras pessoas. É uma coisa confidencial, né? Então minha mãe era uma pessoa de palavra. O que você confiava nela, ela guardava com ela não saía jogando. E outra coisa que eu admirava da minha mãe, ela não aceitava fofoca. Eu me lembro, dias antes dela descansar, que uma pessoa queria fazer uma fofoca de uma outra pessoa. E aí ela falou, a pessoa me procurou querendo falar, filho, eu não quero saber disso, filho. Eu tô fora disso. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Eu não posso usar a palavra que ela falou, entendeu? Mas ela ignorou e procurava não se aproximar, não entrar em contato com essa pessoa, porque se ela fosse ligar para a pessoa para perguntar se a pessoa está bem, a pessoa queria fazer a fofoca. E minha mãe não gostava disso. Então, é uma mulher que ela não gostava de fofoca, de más conversações,
orientava todos nós, entendeu? Então esse ano de Natal e Ano Novo vai ser muito difícil para nós, né? Então ela deixou aí os netos, deixou aí os filhos. Hoje nós vamos passar o Ano Novo aí, eu e os meus irmãos, minhas irmãs. Alguns netos também vão participar também né? Então a gente vamos para Piracicaba, outros já moram lá, nós temos bastante netos que moram lá em Piracicaba, né? Então tá lá. Mas eu quero aproveitar aqui, Sombra, eu quero deixar, a família é tão grande que se eu falar os nomes vai ser difícil, mas eu quero deixar aqui meu abraço especial ao Vitor, eu quero deixar a Noemi, dizer a Noemi que nós estamos juntos, não só ela, mas eu, o Vitor, a Noemi, todos os meus irmãos estamos juntos, tá? Aqui não tem separação, mas eu quero deixar meu abraço ao Vitor, a Noemi, a Noeli, a Nádia, ao tio Creisso, né? E estamos juntos, nós irmãos. Aí se eu começar a falar dos netos, eu vou esquecer de alguns. Então é melhor não falar, mas vocês que são netos e bisnetos, um grande abraço. E lembrando, a avó deixou um legado para nós, e o legado, apesar de na crença dela de crer em Deus, mas como nós também cremos, mas é viver em união, viver unido, viver em família. Todo mundo tem a sua correria, tem o seu trabalho, tem a sua família, mas não deixamos de a essência, o legado que Dona Maria deixou. Então a Dona Maria passou por aqui por 81 para 82 anos, passou por aqui, nos ensinou muita coisa boa, e essas coisas ficaram no nosso coração. Vamos sentir foto da Dona Maria. Tem foto aí que mostra aí ela do 2025. Tem uma foto aí exclusiva aí falando dela na festa de 2025. 2026, o aniversário dela ela não vai ter, né? Mas ela está aí, ó, eternamente em nossos corações. Um abraço a tia Helena, né? Um abraço a tia Marlúcia, tia Cláudia, tia Simone. E é isso. Gente, é um pouquinho da Dona Maria, uma lembrança que ficou, uma grande mulher que passou por aqui e que deixou aí, criou filhos, neto, bisneto, deixou legado para nós, nos orientou, nos ajudou. Hoje fica saudade. Programa de Natal. Natal é nascimento de Jesus Cristo, né? Assim, comemoramos o nascimento, né? Jesus, ele morreu e ressuscitou, apesar que Natal nós comemoramos o nascimento. Natal é família. Felizmente eu não poderei passar com a minha mãe porque eu não tenho mais ela. Mas eu digo uma coisa para vocês, valorize a sua mãe. Dia das Mães é todo dia. É uma coisa que eu sempre falei. Não basta somente o dia do aniversário dela, não basta somente a comemoração de comprar um presente no Dia das Mães. Mas faça cada dia diferente. Faça o melhor para sua mãe todos os dias. Uma das coisas que eu tenho como na minha cabeça, o que me deixa a minha consciência tranquila e que me deixa confortável com a partida da minha mãe, e os meus irmãos sabem disso, é que eu, Neves, sempre fui, e era palavras dela, como meus irmãos também, sabe? E eles também foram. Eu sempre fui um bom filho. Minha mãe não tinha o que se queixar de mim. Então, eu fico muito bem. Eu era chamado de meu caçulinha. Cada um ela tinha um tratamento especial. Com a Nádia, com a Noemi, com o Vitor, com o Davi, que partiu, com o Eli, com cada um, ela tinha forma, com os netos, ela tinha forma de tratar. Então, ficou o legado de Dona Maria. É isso aí, gente. Bate-papo Chamo Neves, especial de Natal. Um grande abraço e um Feliz Natal a vocês, para você e para sua família. Estaremos aqui a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente!